3 casos de feminicídio no entorno do Distrito Federal em menos de uma semana. Num deles, um homem matou a ex-mulher com 3 tiros em Planaltina de Goiás. Um adolescente foi morto dentro de casa em Anápolis. A polícia suspeita que o alvo era o pai dele. O último dia das Congadas de Catalão. Um dos pontos altos da comemoração hoje é a entrega da coroa aos festeiros. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h17. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade e também da sua região. Os casos preocupantes de feminicídio no entorno do Distrito Federal. Já vou chamar ao vivo o Danilo Moreira, direto de Lusiânia, que tem mais detalhes para a gente. Danilo, muito boa noite. Primeiramente, muito bem-vindo aqui também ao nosso time. Você que chega com esse balanço preocupante, né? De praticamente 3 mulheres assassinadas em 4 dias. Exatamente, Luciano. Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito obrigado pelas boas-vindas. Vamos lá aos casos, né? O primeiro caso foi registrado na sexta-feira, na madrugada de sexta-feira, na cidade de Cristalina. Segundo a Polícia Civil, José Alexandre Padilha matou Beatriz Nascimento da Silva, de 19 anos, por ciúmes. O suspeito era guarda civil militar e não estava em trabalho no momento do crime, mas logo depois ele se matou. Já o segundo caso foi registrado também em uma cidade aqui no entorno. Segundo a Polícia Civil, Kleber Rogério de Oliveira é o principal suspeito de ter matado Denise Aparecida dos Santos, de 44 anos. Segundo testemunhas, Denise havia recebido várias ameaças do ex-companheiro. Inclusive, ele teria invadido a casa dela na noite deste domingo e deixou escrito na parede que ia matar ela e o atual companheiro dela. Denise, quando viu essa mensagem, decidiu sair de casa e foi para a casa de parentes. E quando retornou, acabou sendo morta pelo ex-companheiro que já estava aguardando ela. O terceiro caso, nós vamos ver em uma reportagem da Camila Castro. Reginaldo Pereira da Silva, de 45 anos, foi preso depois de 2 horas de negociação. Ele estava nessa casa onde tinha se escondido depois do crime. Coloca a mão na parede. Antes da prisão, ele chegou a atirar na direção da viatura do GPT. Reginaldo é suspeito de matar a ex-esposa, Érica Souza de França da Silva, de 41 anos. Ele invadiu o apartamento da funcionária pública e efetuou 3 disparos. Érica e Reginaldo foram casados por 23 anos, mas há cerca de 11 meses estavam separados. Em depoimento, ele disse que não aceitava o novo relacionamento da ex-mulher. Disse ainda que, para ter coragem de cometer o crime, parou de tomar o remédio controlado. Érica foi morta na frente da filha de 18 anos. Segundo a Polícia Civil, Reginaldo também tinha a intenção de matar o atual companheiro de Érica. O atual namorado estava no interior do imóvel, parece que foi avisado pela vítima para se esconder e se escondeu num quarto. Depois que ele atirou nela, ele ainda tentou arrombar esse quarto, mas não conseguiu. Infelizmente, a semana começando com notícias muito tristes, mas vamos dar uma respirada. Vamos falar de festa. A festa do Rosário de Catalão está terminando hoje, uma tradição de 143 anos. Saber como é que está lá a situação agora neste momento, o movimento. O Alaor Rodovalho fala comigo ao vivo do centro da cidade. Alaor, a cerimônia aí principal começou agora no começo da tarde e vai até mais tarde, né? Boa noite, Luciano. Boa noite para você que acompanha o Jornal Anhanguera, segunda edição. Olha, estamos ao vivo aqui do centro da cidade, onde a prefeitura montou um concódromo. Olha só, aqui estão passando todos os ternos de Congo de Catalão no ritual da entrega da coroa. Milhares de pessoas estão aqui desde as 3 horas da tarde, já passaram por aqui cerca de 15 ternos de Congo e a previsão é que a entrega da coroa vá até as 9 horas da noite. São cerca de 6 mil dançadores que estão encerrando então essa louvação à Nossa Senhora do Rosário. São 143 anos de tradição, Luciano. Vou pedir para o Zé Frank mostrar mais um pouco essa festa linda aqui no centro de Catalão. É com você, Luciano. A festa continua com a entrega da coroa e a festa encerra, então,
hoje, logo mais às 9 da noite. É com você. É a coroa que é entregue para os festeiros, né, Laor, do ano que vem. Muito bonita a festa, obrigado, bom trabalho. E agora a gente fala de um balanço que foi apresentado pela polícia, de uma operação de combate ao crime na zona rural. 8 pessoas foram presas. Elas roubavam gado e também usavam guias, originais mesmo, para vender esses animais roubados até em leilões. Em 4 operações, 19 presos, 222 cabeças recuperadas, que valiam R$500 mil. A maioria dos roubos no norte do estado. São uma série de crimes praticados pelos mesmos autores. Então, os investigadores, inteligentemente, começaram a cruzar as informações de uma investigação com a outra. Essa quadrilha que foi presa tinha uma divisão de tarefas muito bem específica. Os que iam até as fazendas para roubar o gado, os motoristas dos caminhões que transportavam os animais e havia ainda os integrantes que pegavam esses animais e levavam até os leilões para serem vendidos. Esses 5 presos fazem parte de uma quadrilha responsável pelos últimos 6 grandes roubos. No total são 8 homens, mas 3 já estavam no sistema prisional. A polícia ainda tenta descobrir quem eram os fazendeiros que emprestavam para a quadrilha a GTA, Guia de Transporte Animal. Sem a guia, não é possível vender o gado. A organização utilizava nomes de produtores rurais para dizer que essas 20 vacas que eu estou dando são provenientes da fazenda tal e eu sou proprietário. A polícia ainda procura um 9º suspeito, Lucas Rodrigues da Silva, considerado foragido. Ele já foi preso várias vezes, também por ter roubado gado. 4 pessoas foram parar no hospital depois de atacadas por um enxame de abelhas. Isso foi em Formosa. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros. 2 chegaram a ficar desacordadas. Depois, os bombeiros isolaram a área para retirar a colmeia que estava dentro de um suporte de outdoor. Motoristas de aplicativos fizeram manifestação na capital cobrando mais segurança. O motorista foi assassinado durante uma corrida. 6 pessoas foram presas e uma adolescente apreendida. Um casal foi preso numa fazenda de Itumbiara. Os 2 são suspeitos de fornecer drogas para outros traficantes na cidade. Um 3º suspeito já está preso desde agosto. Um carro pegou fogo hoje à tarde em Formosa. O motorista conseguiu apagar o fogo usando o extintor. Ninguém ficou ferido. Uma menina de 5 anos morreu em Anápolis depois de ser atropelada por um caminhão. A polícia disse que o motorista estava bêbado. O motorista vai continuar preso. Ele passou por audiência de custódia à tarde e aí teve o flagrante convertido em prisão preventiva. E uma família denuncia negligência no atendimento a uma gestante no Hospital das Clínicas de Jataí, no sudoeste goiano. O bebê nasceu morto e, segundo a mãe, o hospital demorou a fazer o parto. A Edinalva recebeu alta do hospital, mas em casa o clima é de tristeza. No quarto, o berço e as roupinhas do enxoval. Tudo estava pronto para receber a Ana Gabriela. Desde quarta-feira, já perdendo líquido, ela procurou atendimento no Hospital das Clínicas de Jataí. No sábado pela manhã, a Edinalda voltou ao hospital se queixando que a quantidade de líquido tinha aumentado. Mas segundo a família, os médicos disseram que estava tudo bem, ela podia voltar para casa. Mas de madrugada, sentindo fortes dores e febre, ela teve que ser levada às pressas de ambulância para o hospital e entrou em trabalho de parto. Mas a Ana Gabriela, infelizmente, não sobreviveu. A gente fica sentida, né? Você está espera tanto uma coisa, tanto tempo. Quase 9 meses esperando e acontece esse tipo de coisa. O pai, o Cícero, que está em Campinas, em São Paulo, trabalhando, gravou um vídeo ao saber da morte da filha. Quando ela chegou lá cedo, 5h30 da manhã, se eles fazem o cesárea de minha filha, tinha salvado minha filha estava nos braços da mãe uma hora dessa. O corpo da menina foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbitos em Rio Verde e retornou para o enterro no cemitério municipal, recebido pelos familiares. A nossa Ana, ela só queria nascer. Ela queria nascer, ela estava pronta, desde quarta-feira ela estava pronta. A direção do Hospital das Clínicas de Jataí disse que confia na equipe médica e que o caso vai ser analisado pela Comissão de Ética. Se for constatada negligência, imprudência
ou imperícia de algum profissional, vai tomar medidas necessárias. Agora, 7h26, rápido intervalo, e a seguir, numa cidade goiana, Prefeitura e Saneago disputam na Justiça o direito dos serviços de água e esgoto. E em Anápolis, um adolescente pode ter sido morto por engano no lugar do pai dele. Já, já. Estamos de volta. A Polícia Civil investiga a morte de um adolescente de 14 anos em Anápolis. A suspeita é que o alvo era o pai dele. Lorena Gomes, ao vivo, traz as informações pra gente, direto de Anápolis. Ele teria sido morto por engano. Então, Lorena, boa noite. Isso mesmo, Luciano, morto por engano. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. De acordo com a polícia, o adolescente Bruno Otávio Mendes de Oliveira, de 14 anos, foi assassinado a tiros logo depois que abriu o portão de casa, no bairro Jardim Alvorada, aqui em Anápolis. Ainda segundo a polícia, os assassinos teriam perguntado pelo pai do adolescente, que não estava em casa. Como ele não soube responder, acabou sendo executado. A polícia ainda está investigando a autoria e a motivação do crime, mas tudo indica que seria por causa de dívidas com o tráfico. Isso porque o alvo dos suspeitos, o pai do adolescente, já teria passagens por tráfico de drogas. A polícia ainda está investigando o caso, é a Polícia Civil quem está à frente das investigações. Até agora ninguém foi preso, mas várias pessoas já foram ouvidas hoje na central de flagrantes. Luciano. O fato é que esse rapaz não tinha nada a ver com a história aí, né? E tinha se mudado para a casa do pai há pouco tempo também, né, Lorena? Obrigado, viu? Serviços de água e esgoto em Quirinópolis, no sudoeste goiano, viraram motivo de disputa na justiça. A prefeitura assumiu a responsabilidade na semana passada, mas a Saneago entrou com recurso e retomou os serviços. Um dia após ser impedida de prestar o serviço de água e esgoto de Quirinópolis, a Saneago conseguiu na Justiça uma liminar de caráter de urgência para reassumir a administração do saneamento da cidade. A nova decisão para que a Saneago reassuma o sistema em Quirinópolis é do juiz Vitor França Dias Oliveira, da comarca de Goiânia. Ele determinou que a Prefeitura de Quirinópolis pare imediatamente de apossar do prédio da Saneago e de impedir o acesso dos funcionários da estatal. É que a prefeitura havia tomado posse do prédio da Saneago depois de também conseguir na justiça o direito de assumir o serviço para a população, após o vencimento do contrato entre município e Saneago. Por meio de decreto, a Prefeitura de Quirinópolis contratou uma empresa terceirizada para cuidar do abastecimento de água e tratamento de esgoto por 6 meses. Período que a Prefeitura teria para abrir um novo processo licitatório para contratar uma empresa para gerenciar o serviço por 30 anos. Só que com essa nova decisão, a Prefeitura de Quirinópolis deve recorrer na Justiça. Já fizemos recurso, temos plena convicção que vai ter correção e o município vai estar assumindo o que é de direito, o que é patrimônio da população de Quirinópolis, assumindo de novo aí a distribuição de água, coleta de esgoto da nossa cidade. A Saneago diz que o município colocou em risco a segurança dos colaboradores da empresa e o abastecimento público de água tratada para a população de Quirinópolis. E que mantém o mesmo valor de tarifa para todos os 226 municípios atendidos pela companhia em Goiás. Agora eu vou te mostrar o perigo que está uma ponte na zona rural de Itumbiara, no sul do estado. Cheia de buracos e com uma rachadura na estrutura. Os produtores rurais da região estão pedindo socorro. A ponte sobre o córrego Trindade é um dos principais acessos a várias propriedades da zona rural de Itumbiara. Mas passar pelo local não está fácil. Olha aqui, tá um perigo cair, ó. O trem tá complicado aqui. Quem mora na região reclama que a ponte é usada por caminhões de grande porte, inclusive para o transporte de insumos agrícolas. Peso que estaria bem acima do suportado pela estrutura. E embaixo da ponte, mais problemas. A sustentação de concreto está com uma rachadura. Quem tem filhos na escola tem uma preocupação a mais. É que o transporte escolar passa todos os dias por aqui. Mas para isso tem de desviar dos inúmeros buracos. Sai cedo, tá meio escuro ainda, né? E agora começa a chuva. Quando sai a gente vem com o coração na mão. Que não tem segurança. Nenhuma.
Você sabe que as meninas estão saindo de casa, as crianças, mas você não sabe se eles vão voltar. Imagina a preocupação desses pais. A Prefeitura de Itumbiara disse que está comprando material para restaurar essa ponte e outras duas ali na mesma região e que a obra deve ficar pronta, deve ser feita em 20 dias. A terça-feira vai ser de sol, sem previsão de chuva no estado. A temperatura aumenta e a umidade do ar volta a cair com mais intensidade. Em Uruaçu e Itumbiara, máxima de 36 graus. Em Anápolis, Lusiânia e Rio Verde, 35. A umidade varia entre 16% e 20% nessas cidades. Falar de futebol agora porque o Campeonato Goiano da Divisão de Acesso terminou nesse fim de semana e aí o Jaraguá foi campeão pela primeira vez, venceu o América de Morrinhos por 1-0 e vai jogar agora na Série A do estadual no ano que vem. O campeonato foi de pontos corridos e o Jaraguá somou 20 pontos. O Anápolis ficou com a segunda vaga, o time empatou em 0-0 com o Trindade e conquistou o vice-campeonato. Rápido intervalo, a seguir a beleza das araras e também da história de amor e cuidado de um homem com esses animais. 7h35 agora com uma história. Você vai conhecer essa história de muita amizade e respeito entre homem e natureza. Essa história vem lá de Quirinópolis e é do seu Valdir, de 61 anos de idade. Ele começou a proteger os ovos de um casal de araras. Os filhotinhos nasceram. O seu Valdir já se sente aí o avô das ararinhas. Vovô não vai judiar. Você sabe disso, que o vovô não judia. A parceria entre as araras e o seu Valdir tem 2 meses, quando os filhotinhos nasceram. Essa relação aqui começou com 3 dias de nascido. Mas com os pais deles, começou com 15 anos atrás. Eu acompanhando os pais deles, às vezes jogando banana em cima dos telhados, até que eles passaram a pegar a banana na minha mão. Elas são da espécie canindé. A mãe aparece 2 vezes ao dia para alimentar os filhotes. O pai também é presente. O ninho delas fica no trabalho do seu Valdir em Quirinópolis, na região sudoeste de Goiás. Vira e mexe, ele vem bajular as araras, que tem até nome: Baltazar e Francisca. Converso com eles. Francisca, Baltazar. O senhor sabe qual é macho e qual é fêmea? Porque a fêmea é maior, o macho é o menor. As ararinhas do seu Valdir são tão amigos que quando eu chego perto, olha só, elas já começam a gritar. Que ciumeira é essa, seu Valdir? É porque elas convivem só comigo. Quando vê pessoas diferentes, principalmente mais de uma pessoa, elas brigam. Seu Valdir pega, abraça, mas sempre devolve os filhotes no ninho. Eu quero ver eles bonitos na natureza. Isso aqui é o importante. Porque nós precisamos muito de cuidar dessa natureza nossa, porque cada animalzinho desse que perde a vida é um pedacinho da nossa vida que está morrendo. Ararinha brava, hein? Importante é que esse cuidado todo aí é para que ela possa viver uma vida normal na natureza. Isso que é importante. Vamos com a nossa tradicional imagem do dia. De um acidente envolvendo um motorista no setor universitário em Goiânia, nessa rotatória aí. Foi por volta de 9 da manhã, ele passou reto na rotatória da rua, derrubou o coqueiro, destruiu plantas e até arrastou pedras. O motorista foi levado para o hospital inconsciente, fez uma tomografia e já foi liberado sem ferimentos graves. Segundo a família, ele não estava bêbado e bateu a cabeça antes de perder o controle do veículo. Segunda-feira terminando, a gente vai encerrando o Jornal Anhanguera, a segunda edição aqui, sempre agradecendo, você e a sua companhia. E hoje a gente termina com imagens de Jataí, no sudoeste goiano.